queridos irmãos, aqui presentes e internautas, que Jesus nos abençoe em mais um estudo do Evangelho. Vamos proceder, eu e o Fabiano, à leitura do Evangelho. Nós vamos ler uma parte, comentar, depois o Fabiano lê outra parte, comentamos, até chegar ao final do item 11. Então, é o capítulo 17, Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Pois então, a primeira coisa que nós temos aqui, nesse primeiro parágrafo lido, a gente tem que ter uma certeza: o nosso corpo e a nossa alma, um precisa do outro aqui, para poder seguir os desígnios que, de acordo com a autorização, permissão divina, nós nos propomos em um cronograma reencarnatório fazer alguns resgates, passar por alguns desafios e manter o equilíbrio físico, mental e psíquico, cuidar do corpo e da alma. Isso é o nosso dever, um dever que assumimos com o nosso Pai, com a divindade, com todos os espíritos que de alguma forma estão a nos acompanhar, nos ajudar, que estão nos resguardando também, nossos mentores, nosso anjo guardião, nosso benfeitor espiritual. Temos na nossa retaguarda uma pleiade de espíritos que estão apostando nesse dever nosso de evoluir. E precisamos manter o corpo em perfeito estado. Precisamos manter a alma em perfeito estado. E aqui logo no começo temos uma pergunta, que é: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Maceração é uma putrefação, de acordo com o dicionário, é um desgaste. Podemos até colocar também que é uma flagelação. Algumas religiões utilizam desse procedimento, Mas não é isso que nós viemos aqui. Nós viemos com o propósito, sim, de passar por desafios na carne, com doenças, com dificuldades, desafios morais. E para isso, nós sempre temos que estar
afinados com o mundo espiritual, através da oração, através do amor, da caridade, da calma. Tudo, todas as virtudes nos curam, nos dão força, alimentam a nossa alma, o nosso espírito. Então a caridade, ela nos reforça o amor, o jeito de conduzir, de tratar as pessoas, tudo isso, a mansidão, o jeito de conversar, tudo isso é um elixir para o nosso espírito. E tratando nós nos tratando bem, nosso espírito bem, nós que somos o espírito, nosso corpo vai estar são, porque são interligados. O que nós pensamos é o que acontece. Se nós trazemos ódio, agonia, raiva, se procedermos com brigas, falar muito alto, gritar com as pessoas, tudo isso vai afetando o nosso corpo e pode vir a aparecer doenças físicas. Mas também o contrário acontece. Temos que cuidar de nosso corpo. Aí vem os excessos. Vem produtos que o nosso corpo não se dá bem, mas que provoca prazeres, né? Nós provocamos um distúrbio no nosso corpo com drogas, bebida, excessos alimentares, excesso de exercício físico, excesso de intervenções cirúrgicas. Então, tudo que é excesso não é bom. Nós temos que ter o nosso equilíbrio corpo e alma. Vou passar a palavra agora para o Fabiano. Boa noite a todos. Complementando o que o Adriano comentou conosco, nos princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos estudar um deles nesta lição de hoje, que vem nos falar sobre a pluralidade das existências. Todos nós, espíritos que somos, nos propusemos a uma nova existência na carne, com um dos objetivos, e cada um de nós com uma missão particular, de buscarmos a nossa redenção espiritual, através das oportunidades que vão nos sendo concedidas por Deus. Então, quando ainda no plano espiritual, nós, juntamente com os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, estabelecemos um projeto para assumirmos novamente um corpo e podermos fazer essa jornada terrena ombreando com afetos e desafetos. Seja do passado, seja do presente, nós temos as causas anteriores, as causas atuais das nossas aflições. Nenhum de nós está aqui hoje em regime de exceção, nenhum de nós pode se eximir de passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelos sofrimentos da vida. A forma como nós iremos encarar essas oportunidades e vamos superar os desafios com vontade, com objetivo, com perseverança, com fé, uma fé raciocinada, vai nos dizer da saúde que nós teremos na mente e no corpo. Então, quando a gente vai assumir essa nova oportunidade, estamos aqui hoje mergulhados na carne, esse instrumento de manifestação que é uma bênção de Deus, nós podemos agora, na fase em que nos encontramos, de maturidade, quase todos aqui, pelo que eu estou vendo, já estão mais maduros, só temos um adolescente ali ao fundo, mas mesmo ele, nós já passamos pela fase infantil também,
cada um de nós agora chegamos num ponto em que estamos nos perguntando qual o verdadeiro objetivo da vida. Quando nós traçarmos como meta apenas a aquisição das coisas materiais, nós iremos, num processo natural, esbarrar por um sofrimento ainda mais exacerbado, que é o que hoje a humanidade vive, de materialismo, quando a gente deveria estar contrapondo essa visão de extremo materialismo e visão de mundo apenas para a aquisição das posses e questões efêmeras, nós vamos nos deparar com um estado de depressão, de tristeza, nós temos consequências no suicídio, porque as pessoas não estão enxergando, né, através dessa venda, dessa miopia espiritual, o verdadeiro sentido da vida. Todos nós deveremos, então, a cada manhã, quando nós acordarmos, agradecermos, bendizermos, inclusive as dificuldades, e nos propormos a superar esses desafios, seja num relacionamento, seja numa dificuldade financeira, seja numa dificuldade amorosa, no ambiente de trabalho, não importa. A vida é repleta de situações em que nós temos que tomar decisões a todo momento, usando o nosso livre-arbítrio, o nosso senso moral, de qual caminho seguir. E o caminho que nós devemos seguir é o que o Cristo nos ensinou, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Cristo diz isso, ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele já vive esse estado de perfeição relativa, de comunhão com Deus, por ser um espírito puro. Nós, no nosso estágio, ainda espíritos imperfeitos, que estamos galgando pouco a pouco essa nossa caminhada, nós devemos enxergar nele esse mestre, esse exemplo de perfeição e esse exemplo a ser seguido, e na nossa pequenez, pouco a pouco, paulatinamente, como a palavra paulatinamente deriva de Paulo de Tarso, né? Paulatinamente também a gente vai procurar o nosso caminho para Damasco, para poder fazer a nossa redenção. E esse processo é individual, mas, apesar de ser individual, cada um de nós pode, numa atuação social, criar uma condição na humanidade de ajuda mútua em que as dificuldades vão se tornando, os fardos vão se tornando mais leves, porque nós nos ajudamos. Então, seja o vizinho, seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, todos nós podemos dar uma palavra amiga, todos nós podemos oferecer o ombro no momento de dor, de tristeza, às vezes pela perda de um ente querido. Então, todos nós podemos dar curso a essa lei universal, que é a lei mais perfeita que existe no universo, que é a lei de amor. Então, se nós, pela prática da caridade, nos propusermos a sermos um pouco melhores todos os dias, de deixarmos o homem velho para trás e de buscarmos agora sermos renovados na nossa fé raciocinada, estudando, mas acima de tudo praticando. Esse é o objetivo de nós, que nós deveremos empreender para buscar a saúde espiritual, a saúde mental, que vai refletir na saúde do corpo. Porque doença e enfermidade, a enfermidade está na mente, no desequilíbrio, e ela vai, de uma maneira psicossomática, gerar o adoecimento no corpo físico, porque cada uma das células do nosso corpo, das 37 trilhões de células do nosso corpo, são, como o André Luiz nos ensina, animálculos infinitesimais domesticados. Tem um princípio inteligente estagiando em cada uma das nossas células, mas nós somos os gestores. Então, se eu, com um comportamento de desequilíbrio, envio essa mensagem para elas, em algum momento vai haver uma desordem. E a desordem significa dizer adoecimento, porque somos energia e o controlador do corpo é o espírito. Então, é o que a gente deve buscar sempre, é essa atitude. Atitude de otimismo, atitude de companheirismo, de amor, porque a energia advinda de um pensamento de amor é altamente energética. A frequência é altíssima.
E uma energia emanada no sentido contrário, de cólera, de ódio, de desarmonia, desequilibra. A gente percebe isso no semblante, nos olhos, a gente percebe até mesmo um líquido deste aqui absorve essa energia menos salutar que eu, numa condição de desequilíbrio mental, projeto. Nós temos estudos, por exemplo, do Dr. Yamamoto, que ele fotografou um recipiente com água após o monge tibetano ter feito as suas orações. E um outro recipiente de água após uma pessoa encolerizada ter feito todo aquele movimento de maldizer a sua vida. As moléculas deste recipiente estavam límpidas, perfeitas na sua formação. As moléculas fotografadas com ele, aquele chama microscópio eletrônico de campo, tem um nome técnico lá. As moléculas estavam pardacentas, com a formação irregular. Então, se o pensamento, a mente de uma pessoa em equilíbrio gera essa formação perfeita, imaginemos nós, quando estamos encolerizados, o que a gente gera no nosso corpo físico. Porque 70% do nosso corpo é água. Está vendo? A repercussão, o adoecimento, quando a pessoa está enferma na mente. Não é isso que a gente precisa buscar? Reequilíbrio, buscar esse caminho que o Cristo nos mostra. Porque quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a verdade sobre a nossa realidade espiritual e sobre essa lei de harmonia do universo, que é essa lei de amor, é isso que ele demonstra. Ao nos perdoar, é isso que ele fez no momento da crucificação, ao nos dar o exemplo de humildade, quando lavou os pés dos apóstolos, né? Não tem aquele momento? Então, são muitos os exemplos que arrastam a humanidade, antes e depois dele. Agora, é óbvio, cabe a cada um de nós, de maneira individual, cada uma das personalidades que assumimos na atual existência é resultado da individualidade deste espírito imortal que já está jornadeando na reencarnação, na desencarnação e no processo de repetição dessas pluralidades das existências há incontáveis anos, cada um de nós. Agora, nós podemos acelerar o nosso processo de progresso intelectual e evolução espiritual se nós tivermos uma vontade ativa, sempre pensando mais nas coisas de Deus do que nas coisas da matéria. Nós temos que nos preocupar, sim, com a vida, com a sobrevivência, com todas essas questões ligadas, mas a gente agora, mais do que nunca, tem que adotar essa meta de existência. Sermos melhores como? Evoluindo através do esforço de redenção espiritual, não mais só progredindo intelectualmente, progredindo materialmente. A gente precisa agora ter esse olhar para buscarmos algo mais, esse contato com Deus constantemente. Então, assim, como a gente faz essa parceria, eu não posso avançar muito aqui nos comentários, senão eu acabo retirando os trechos que o Adriano gostaria de comentar, né, Adriano? Então, se você quiser retomar aí a palavra. Qual que é a parte agora? Ah, aqui. Desculpa, então eu tenho que ler mais um pedacinho aqui, pessoal. Aí depois eu volto para você. Tá. Então é daqui para baixo? Só mais esse pedacinho aqui. Ah, tá. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo. Os ascetas, o ascetismo é quando a pessoa, por exemplo, Mahatma Gandhi era tido como um asceta. Francisco de Assis era tido como um asceta no sentido assim de buscar a espiritualização e relegando as questões materiais a um segundo plano, até mesmo o próprio corpo, né? Então, assim, alimentação regrada, sem mais sexo e sem mais buscar as coisas ditas, entre aspas, várias aspas aqui, mundanas, tá? Então, o ascetismo era no hinduísmo, e o ascetismo na antiga Grécia era tido dessa forma, que as pessoas iam praticamente se evocar só às coisas espirituais.
E os dos materialistas. O materialista é justamente o contrário, né? Que vai voltar só para as questões do corpo, né? Que queiram rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Quer dizer, então está falando que até a ciência hoje, 95% das universidades norte-americanas tem uma cadeira de ciência e espiritualidade. Até a ciência, que na época do iluminismo, né, ela assumiu uma postura muito positivista, em contraponto àquele religiosismo cego. Até mesmo a ciência hoje está chegando à conclusão que para nós podermos ter saúde é preciso nos espiritualizarmos. Espiritualidade, a qualidade do que é espiritual, independente de religião. Então, você vê que as universidades norte-americanas, os norte-americanos, como são tidos mais materialistas, mais consumistas e tudo, até eles já estão chegando a essas conclusões acerca da espiritualidade, da importância de buscarmos isso. Adriano, se você quiser continuar então. Em relação a essa parte dos ascetas, né, que eles viviam mais na parte espiritual, considerava tudo que era do homem pecaminoso e deveriam ser abnegados. E quando Jesus começou seus trabalhos, né, de evangelização, naquela época a parte da sociedade que era tido como mais como se diz, a elite da sociedade, eram os que trabalhavam no governo, era soldados, né, alguns, como se diz, comandantes e tudo mais. E os trabalhos de educação e alimentação era feito por uma que eram tidos como a baixa sociedade, que não valiam nada, né? Inclusive a parte da medicina que tinha naquela época, o trato com as pessoas doentes, trabalho nas casas. Então tudo isso era delegado para esses que eles falavam, né, entre aspas, sem projeção na sociedade, pessoas humildes. E Jesus começou trabalhando, fazendo cura, como médico, como psicólogo, como professor. Deixou uma vasta pedagogia para a gente aí, uma moral que é intocável. Quem nos dera conseguir pelo menos 10% de todo o conhecimento, de toda a moral, de toda a ética que ele nos deixou. Por que eu estou falando isso? Porque não é só a gente viver no mundo espiritual e nem só viver no mundo da carne, material. Como eu disse, é o equilíbrio. É cuidar do corpo, da mente, da psique, né? Cuidar do corpo sem um narcisismo. Cuidar do corpo sem que esse cuidar do corpo nos faz gostar mais do corpo do que da nossa alma. O que vemos hoje é a indústria
a sociedade voltada para o lado material e para o lado da beleza externa. E a beleza externa acaba. Quando viermos a desencarnar, chegando lá, todo mundo chega com a beleza do que praticou, do que fez, do que amou, da caridade. E aí vem aquela pergunta: a minha casa tem alimento, tem energia, temos roupa, tem de comer, tem de beber, temos educação, temos ética, temos moral, temos internet. E é daquele amigo, como que tá? Citei só coisas materiais? Não, citei moral também, tem ética também. Mas e aquela outra família que nós temos? Ah, eles têm tudo de material, tá tudo beleza, mas e a ética deles? A moral? A educação cristã? Nós temos que preocupar com isso. E essa preocupação que nós não intrometemos na outra família, mas mostrando, falando com jeito. É aquela conversa que tínhamos que ter com o próximo que tem só o lado material. Nossa, mas é do jeito que ele quer. Mas nós temos o dever, e faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa saúde espiritual, que reflete na nossa saúde corporal, trazer pessoas para o lado cristão, mostrar o Evangelho. E quando fazemos isso, eu vou falar aqui por mim, acredito que o Fabiano também, com certeza, e por todos os trabalhadores aqui da casa, da doutrina espírita, também de outras religiões, aqueles que se entregam, estudam para poder falar, participam de reuniões mediúnicas, participam de um culto, de um evangelho no lar, que uma família chama. Olha, a gente pode até passar, igualzinho passa, muitos problemas. Saúde, inclusive. Mas a força que a gente consegue é uma coisa assim, gente, como é que eu dei conta disso? Como que eu dei conta de passar por aquilo ali? Quantos conselhos sutis que nós recebemos quando estamos fazendo um acolhimento fraterno? Quanta história a gente escuta quando estamos fazendo uma ação social, distribuindo uma cesta básica, roupas, remédio. Essa doação, essa caridade, esse afeto nos traz força, nos modifica o jeito de olhar os nossos desafios, nos dá força para poder modificar as nossas mazelas, os nossos erros. Esse cuidar do corpo e da alma, se a gente tivesse uma visão do Jesus trabalhando lá naquela época, fazendo os trabalhos humildes,
Nós podemos falar que a partir dele que a sociedade começou a enxergar os outros trabalhos que não fosse só do governo, de cuidar da saúde, cuidar de outra pessoa, trabalhos na cozinha, cuidar de uma casa. A partir dali, ele trabalhando sem honorários. Como ele falou, vão com uma túnica e uma sandália. O trabalhador tem o direito de se manter do seu alimento. Falou isso quando os discípulos foram, os apóstolos, né, foram começar a trabalhar, a divulgar a vida dele, o cristianismo. Então, ali ele começou a difundir, assim, ó, não existe trabalho indigno. Todo trabalho é digno. Desde que a pessoa respeite o seu corpo e respeite a outra pessoa, o corpo da outra pessoa, até mesmo as opiniões das outras pessoas. Quando a gente planta uma semente, ela leva um tempo para poder crescer. Tem certos tipos de árvores frutíferas que uma geração planta, a outra que colhe. E a maioria das nossas plantações, no sentido de metáfora, né, nós não vamos colher, sendo boas, né? Não vamos colher só aqui nessa existência. Nós vamos prorrogar essa plantação boa para nossas existências futuras. Agora, já uma semente ruim, normalmente a gente colhe ela aqui mais rápido, né? Quando a gente faz alguma coisa ruim, nós também já colhemos esse negócio mais rápido, mas também vai refletir nas outras. Então, esse cuidar nosso, a gente não cuida só hoje. Quando a gente cuida hoje, a gente cuida lá na nossa existência daqui 2, 3 existências. Do mesmo jeito que a gente está colhendo plantações, as sementes que nós fizemos há algum tempo atrás. Isso faz parte do nosso cuidar. Fabiano, complementar, por favor. Um outro trecho aqui da lição, tá? Porque o capítulo é Sede Perfeitos. Vai falar para a gente os caracteres da perfeição. O que a gente deve buscar para atingir essa perfeição relativa a que todos nós, como criaturas, temos condições de atingir. Deus, em todos os seus atributos, infinitamente, né, perfeito, a sua sabedoria, tudo, ele nos criou simples, ignorantes, mas perfectíveis. Todos os atributos latentes em nós para serem desenvolvidos por nós mesmos. As nossas virtudes. Todos nós temos qualidades, temos defeitos. A gente tem que realçar as qualidades, as virtudes, esses caracteres da perfeição, e os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Se cada um de nós fizermos uma análise com humildade, não deixando o orgulho eclipsar, né? Porque o humilde reconhece os seus defeitos, o orgulhoso não. Ele não quer nem aparentar não saber de um determinado assunto, ele não reconhece que erra. Mas uma das principais virtudes que o Cristo mais enalteceu e mais exemplificou, tendo nascido numa manjedoura na região da Galileia e não na Judéia. A Judéia era rica, opulenta. Os maiores sábios, os doutores da lei estavam na Judéia.
E ele nasceu na Galiléia, entre os pescadores, as pessoas mais humildes. Por que será? Dentro da missão dele, de buscar fazer avançar a humanidade terrestre, como governador espiritual deste planeta, acolheu cada um de nós, que muitos de nós viemos dentro também de um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Muitos de nós somos externos e viemos, quem sabe até numa situação de degredo para cá, mas ele nos acolheu e prometeu, ele falou que cada uma das ovelhas que o Pai me confiou, cada uma delas, o Cristo falou, eu vou acolher e auxiliar. Vou dar o exemplo. E foi isso que ele sempre fez e continua fazendo. Desde todos os tempos. O exemplo arrasta. E ele nos dá o exemplo a todo momento para a gente buscar essas virtudes, para fazer esse processo de ir também como criaturas. Somos co-criadores em plano menor. Temos a possibilidade de criar pelo pensamento, de criar através da nossa mente e também de trazer esses pensamentos a lume, quer dizer, a gente pode materializar através de nossas ações aquilo que cala fundo no coração. Então, o que a gente deve fazer? É buscar seguir o exemplo do Mestre, do Cristo. Buscar a perfeição a que todos nós temos latentes em nós. Nós não estamos perfeitos. Mas o Cristo já nos disse: tudo o que eu faço podereis fazer e ainda mais. O que ele quis dizer? Ele é um espírito perfeito, a perfeição relativa a que a criatura pode chegar, um espírito puro, e a perfeição absoluta é só Deus. Mas ele falou pra gente: ó, vocês podem também seguir o meu caminho e algum dia fazer tudo o que eu faço. Ensinamento dele. Então a gente tem que ter essa fé raciocinada, essa confiança e esse esforço, pessoal, para, na nossa condição de humildade, pouco a pouco também, ir desenvolvendo esses caracteres da perfeição e co-criando no bem, atuando na seara do Cristo, semeando boas sementes para colhermos amanhã bons frutos. Porque o que é o passado, o presente, o futuro? O passado é toda a nossa experiência acumulada até os dias de hoje. Não há como voltar no passado. Só se volta no passado pelas lembranças. O presente, como o próprio nome diz, é uma dádiva que a gente possa aproveitar, né? Reconhecendo as minhas mazelas e procurando, trabalhando, esforçando. O principal obstáculo para a nossa evolução somos nós mesmos, esse homem velho cheio de vícios. Então a gente tem que combater isso pouco a pouco, para projetarmos um futuro. O futuro é um eterno vir a ser, porque o que importa mesmo é o presente. A todo momento eu estou construindo a minha condição de felicidade futura, se eu optar pelas boas ações. Então, essas reformas íntimas é que nós temos que nos predispor a fazer. Quando o Cristo fala também: batei e a porta abrir-vos-se-á. O que ele quer dizer? Batei, bater no infinitivo significa ação de ir lá e abrir a porta. Na simbologia, esforçar, escolher as portas que eu quero abrir. Eu tenho as portas largas do mundo, que a gente sabe que são muitas vezes as portas que nos levam a um estado de perdição, um estado de decaimento, né? Ou de inércia, que o espírito não retrograda. Cada um de nós já atingiu a condição em que nos encontramos de perfeição relativa e não há como o espírito retrogradar. Mas eu posso sim, né, em alguma dessas portas largas, tomar decisões erradas que vão me comprometer, e dentro da lei de ação e reação, de causa e efeito, eu vou ter que redimir perante as leis de Deus. Então que a gente possa a todo momento fazer as boas escolhas e às vezes escolher uma porta estreita, que é difícil de passar nessa porta estreita.
porque eu estou com uma montanha, uma bagagem de vícios e erros do passado acumulando. Então é difícil passar na porta estreita, tem que esforçar para tirar isso. E o Cristo também nos disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para a montanha: mude-se ou coloque-se em um outro local. Quer dizer, é uma simbologia. Se a gente tiver a fé pequenininha, mas a gente tiver o esforço de mudança, a gente pode sim deixar essa montanha de erros do passado para trás e ir passando nessas portas estreitas, que são portas que também dizem para a gente da necessidade da gente deixar o homem velho para trás, da gente deixar de ser orgulhoso. Qual que é o contraponto ao orgulho? A humildade. Qual que é o contraponto ao egoísmo? A caridade. Então, cada um de nós, na sua pauta de merecimento, sempre nós estaremos amparados por nossos espíritos protetores. Em outras denominações religiosas fala-se anjos da guarda, mas não importa a denominação, importa que todos nós temos aqueles bons espíritos que nos inspiram a tomarmos boas decisões, que a gente possa dar ouvido e seguir esse caminho, às vezes da dificuldade, da porta estreita, mas é isso que vale a pena. A vida só tem sentido se a gente depois, quando voltar para a pátria espiritual, seja daqui poucos instantes, seja daqui a algumas décadas, cada um de nós tem a sua programação. Nas contas de Deus, cada um de nós tem o seu momento de retorno para a pátria espiritual. E como eu vou retornar? É isso que importa para cada um de nós. André Luiz fala: conhecereis a verdade para não serdes surpreendidos por ela amanhã. Por quê? Quando ele desencarnou, médico na cidade do Rio de Janeiro, ele vivia uma vida de desregramentos e ele se encontrou numa situação muito difícil. Outras agremiações religiosas falam do inferno. Na doutrina espírita, nós não falamos de inferno, nós falamos de uma condição de consciência. Que o André Luiz, naquele momento, ele se deparou com uma situação de penúria, porque ele em vida havia optado pelas portas largas. Então ele fala pra gente, conhece a verdade, independente também da religião, a doutrina. Nós espíritas não somos proselitistas, a gente não quer que aquele que está vindo aqui pela primeira vez se torne espírita, não queremos, longe disso. A gente tem vocês que não são espíritas como os nossos irmãos, somos todos irmãos em Cristo. Mas a gente quer, é isso, que a gente possa estudar, independentemente de qual livro, qual desses compêndios que a gente encontra aí, mas encontrar o espírito da vida, encontrar o verdadeiro significado da vida, desse significado dessa redenção espiritual. Então, o Adriano havia me falado que quer fazer uma oração, né? Uma oração. Tem mais um trecho para ler ainda, né? Eu vou devolver a palavra para ele. É a terceira e última parte, né? Separou. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo, mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo. Com isso, não ficais menos egoísta, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É um meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Eu tirei uma frase
Depois eu vou até ler um pedacinho dessa mensagem que está no livro Neste Instante, de Chico Xavier, que fala o seguinte: a alma e o corpo, não nos esqueçamos de que o corpo na terra é o filtro vivo de nossa alma. E lá no começo desse nosso estudo fala sobre uma maceração do corpo, né? Nós viemos aqui utilizando o corpo para poder dobrar o nosso espírito, dobrar os nossos erros que viemos trazendo de várias e várias encarnações. A maceração, podemos então falar que é do espírito. Como no final aqui da mensagem nos fala, não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, essa dor que a gente sente no corpo, provocada pela nossa vontade, espírito, aquilo que a gente tem que mais trabalhar, que temos que mais vigiar e orar, é ali que está a nossa maceração espiritual. Mas não viemos só com uma, viemos com várias. Umas mais, outras menos. Umas a gente consegue tirar de letra, outras não. Outras, toda vez que encostamos, sentimos o espinho. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E eles respondem: sim, porque sem a força e saúde, impossível é o trabalho. Então, nós espíritos precisamos do nosso corpo perfeito para poder passar pelas macerações espirituais. Podemos falar que essas macerações são os excessos, os prazeres, os vícios que todos nós temos, todos nós passamos. O nosso tempo já está meio curto, né? Você vai falar alguma coisa dessa última parte? Só gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. E o mais importante é que a gente possa buscar essa reforma íntima na condição de humildade, de reconhecimento. Olha, tanta miséria, e Deus é tão misericordioso conosco, que a gente possa fazer essa busca constante de superar o principal inimigo que nós temos, somos nós mesmos. Então essa busca vai nos trazer resultados muito positivos. No curto prazo, no longo prazo, não importa. O que é o tempo para o espírito? Então que a gente possa constantemente empreender essa caminhada, essa empreitada de evolução espiritual. É o caminho, não há outro. E a gente vai cada vez se sentindo mais felizes. Então acredito que para a gente, da minha parte, daqui a pouco o Adriano também encerra, né? Faz o encerramento dele. Da minha parte, eu vejo como isso. A gente tem que ter um objetivo mais elevado de vida, tem que buscar esse patrimônio que o Cristo diz, nos ensina, que o verdadeiro patrimônio, aonde estiver teu coração, aonde estiver, né, as coisas do sentimento, o desenvolvimento intelectual, a moral, onde estiver, aí sim seu tesouro está, o tesouro das coisas espirituais.
que vão permanecer conosco, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome. Então, o resto fica. Essa matéria do corpo físico, depois, segundo Lavoisier, ela vai ser reaproveitada na natureza. Mas as coisas do espírito permanecem. E quais são as coisas que a gente tem que agregar conosco? São essas, ligadas aos sentimentos, ligadas às questões éticas, morais, comportamentais, relacionais, nas nossas interações. Então é isso aí que fica gravado de maneira indelével, inapagável nas nossas mentes. As coisas boas, mas as coisas ruins que a gente ainda teima em fazer também ficam gravadas nas nossas mentes. Aí depois vem o remorso, vem o pedido de novas oportunidades e a gente vai de novo tentar superar cada um dessas mazelas. Mas é isso. Vamos nos esforçando e vamos nos tornando cada vez mais felizes ao descobrirmos que o caminho é esse. É o caminho do bem, o caminho da autotransformação, o caminho de sermos cada vez melhores, de sermos aquilo que o Cristo deseja de nós, espíritas cristãos. Então é só essa mesmo a minha conclusão do que eu pude aprender desse trecho da lição que nós lemos. Adriano? Obrigado, Fabiano. Eu vou ler aqui uma pequena mensagem, né, do livro Neste Instante, ditado pelo Espírito Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Tem muito a ver com esse trecho do Evangelho que a gente leu, estudou. Nossos pensamentos expressar-se-ão segundo sentimos, tanto quanto nossos atos serão exteriorizados conforme pensamos. Todos os processos emocionais do coração atingem o cérebro, de onde se irradiam para o campo das manifestações e das formas. Sensações e atitudes mais íntimas se nos mostram invariavelmente na vida de relação. A gula produz a deformidade física. O orgulho estabelece a irritação sistemática. A vaidade conduz à perturbação. A cólera dá origem a graves desequilíbrios. O ciúme leva ao ridículo. A maldade se transforma em delito. O desânimo alimenta o caruncho da inutilidade. A ignorância faz a penúria. A tristeza improdutiva cria moléstias fantasmas. Os hábitos indesejáveis trazem a antipatia em torno de quantos a eles se afeiçoam. A paixão, não raro, conduz à morte. Cada sentimento emite raios e forças intangíveis que lhe serão característicos. Cultivemos a bondade, a compreensão, a alegria, porquanto nelas possuímos manancial das energias de soerguimento e elevação da alma para Deus, nosso Pai e misericordioso Senhor. Nem corpo inteiramente mergulhado na terra, nem espírito integralmente absorvido na contemplação do firmamento. A árvore produz para o mundo, sustentando a vida, de raízes imersas no solo e de copa florida a espraiar-se em pleno céu. Aprendemos com a natureza. A situação ideal será sempre a do equilíbrio, com a vigilância concentrada por dentro. Por isso mesmo, há muitos séculos, já nos afirmava a profecia: guardai com carinho e cuidado o coração, porque realmente dele é que procedem as correntes da vida. E o Fabiano até adiantou aquela parte onde está o nosso coração, está o tesouro. Só que eu fiz uma pequena frase aqui para terminar esse nosso estudo, que é assim, um pouco invertida. Vejamos onde está o nosso tesouro, pois lá estará nossa mente, nosso corpo, nosso coração, nossa vontade, nossa vida.
nossa alma. Obrigado a todos. Sigam com Deus.